Tarde, Guilherme. O Corinthians não tem nada, né? O Corinthians está caminhando para ser eliminado até da Sul-Americana, como o Nilson já alertou. A rodada de ontem tem o copo meio cheio, que é o Del Valle mais perto, mas tem um copo meio vazio, que é o Liverpool, que virá São Paulo. E pode chegar aqui em São Paulo na última rodada brigando para ser terceiro colocado. Ah, mas tem que vencer o Corinthians aqui dentro. Alguém duvida que o Liverpool do Uruguai não possa vencer o Corinthians aqui dentro? Eu acho perfeitamente possível qualquer time minimamente razoável vencer o Corinthians aqui em qualquer lugar. Nenhuma finalização no jogo que você precisa da vitória, atuando desde os 31 minutos do segundo tempo com um homem a mais, ou seja, houve um tempo razoável para exercer uma pressão final. Ao contrário, teve risco até de tomar gol quando estava com um homem a mais. O time do Corinthians não existe, o trabalho do Luxemburgo é algo assim que não aponta para direção nenhuma, as coletivas são completamente distantes da realidade. E ontem com o agravante, eu acho isso impressionante, né? Eu fico acompanhando 2 jogos e tal, estava acompanhando o Nublense Flamengo e o Corinthians e Argentino Júnior. A transmissão da televisão ontem parecia que o Corinthians estava perto de ganhar o jogo. Impressionante, assim, como se a agenda positiva, isso é muito ruim para o Corinthians. Eu não falo isso contra o Corinthians, é para o torcedor prestar atenção. O cara parece estar vivendo uma lavagem cerebral. Não, mas se fizer uma jogada pela direita, não, mas se o fulano fizer não sei o quê, não, se o Adson aproveitar, se. Cara, nada disso está acontecendo, meu camarada. O jogo é outro. Nada acontecia ofensivamente, não criou nada. Pelo contrário, e o argentino, já falei aqui ontem, o empate, se chegasse dado momento, tivesse o jogo empatado, o time argentino vai ser, para mim tá bom, eu empato esse jogo aqui, não tem problema nenhum, eu já ganhei dentro da tua casa. Se eu já ganhei dentro da tua casa, eu posso empatar aqui, fico na liderança, ainda mais com o Del Valle tropeçando. Eu abro uma vantagem a mais em cima do time que disputa a liderança comigo, fico muito perto da classificação, um abraço, tchau. Para mim tá tudo certo. E foi o que fez o Argentino Júnior, não se preocupou nem um pouco. Ele vai jogar em casa agora contra o Liverpool, ainda, quer dizer, se ele vencer essa equipe em casa, ele garante uma primeira colocação. O Corinthians tem que pegar o Del Valle na altitude. Ou seja, é um cenário terrível, porque não tem nenhum progresso, não tem nada. Nada, zero, nada acontece. É uma coisa realmente horrorosa. E aquela coisa, se sair da Libertadores e sair da Sul-Americana, pode se concentrar no brasileiro. Olha pro Vasco, o Vasco só joga o brasileiro, também está na zona do rebaixamento. Não adianta nada você ter tempo para treinar se o trabalho é ruim. E o trabalho é ruim. O trabalho no Corinthians é ruim. É ruim. Então você tem um técnico totalmente fora do mercado, que de repente é recolocado numa função, num cenário como esse, e jogadores também que são incapazes de dar um algo mais, né? Porque num momento como esse, com jogadores experientes, e bons jogadores que o Corinthians tem, mesmo sem um comando dos mais qualificados, eu diria, para o futebol de hoje, talvez você possa tirar um coelhinho da cartola, alguém pode ter uma jogada individual, alguém pode dar um algo mais ali. Gente, não chutar uma bola no gol de um time adversário que jogou desde os 31 com homem a menos, precisando vencer. Nenhuma pressão final, temos um a mais, gente. Vamos apertar os caras, vamos sufocar a saída de bola. Vamos tentar alguma coisa aqui, né? Sabe, dentro do jogo mesmo, dentro do campo ali, vamos lá. Tomou sufoco. Nada, teve chance o argentino, ainda foi o ataque com homem a menos. E a gente alertou ontem, o Argentino Júnior, se ficar 0-0 dado momento, ele pode abraçar o 0 e falar assim, problema teu, meu amigo, você que tem que ganhar, eu já te ganhei lá dentro da tua casa. E com o resultado anterior, ficou melhor ainda para o time argentino. Eu falei aqui ontem, a gente se preocupa muito com liderança de chave. Na Libertadores, muitas equipes se preocupam pragmaticamente com o seguinte, eu tenho que passar para outra fase, depois eu vou ver como é que vai ficar cada etapa. Mas joga segunda em casa, como eu lembrei ontem aqui, o Palmeiras jogou a segunda em casa no passado e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Flamengo jogou contra o Racing a segunda em casa, em 2020, foi eliminado pelo Racing no Maracanã. Jogar a segunda em casa não é garantia de nada, é apenas aquele prazer de poder definir a vaga diante da sua torcida, né? Na época da pandemia nem isso tinha, agora tem de novo. Mas não é o mais importante, especialmente para algumas equipes, como é o caso nessa chave do Corinthians, que entram numa fase de grupo sabendo que, em tese, você tem 3 times brigando por 2 vagas. Então você pensa, na verdade só tem 2, né? Porque o Corinthians não brigou por vaga nenhuma até agora. Isso em tese, quando foi feito o sorteio, a gente pensou, Del Valle, o Argentino Júnior e o Corinthians. Esses 3 vão brigar por 2 vagas. Aí o Argentino veio aqui e venceu o Corinthians. Conclusão, esse time vai brigar mesmo. O Del Valle já se sabia, né? Venceu o Flamengo nos pênaltis na Recopa, ganhou do São Paulo na final da Sul-Americana. Então a gente já sabia que esse time iria brigar. E logo na primeira rodada o time argentino mostrou, não, também estou nessa briga aqui. Então eram 3 em tese. E ainda tem um outro que era o saco de pancada, que começou agora a tirar ponta dos outros. Já empatou em casa com os argentinos, aí ontem ganhou do Del Valle, ou seja, o time que parecia pela vitória do Corinthians na primeira rodada, que só ia perder, também pode ser fiel da balança. Então, um grupo difícil, num grupo desse, então, o Del Valle vai jogar com o Corinthians. Se empatar, é bom para quem? A priori é bom para o Del Valle. Está na frente. Mas aí o Corinthians tem ganhado o Liverpool na última rodada, fazer saldo em relação ao Del Valle, que tem que perder para os argentinos lá em Buenos Aires.
Não, em casa. Em casa, é. Em casa, é verdade, joga ele já duas jogou em lá. casa. Joga as duas em casa. Tem razão, ele já jogou lá. Você tem que perder partido em casa. Olha como é improvável. O Corinthians tem que ganhar o jogo na altitude, não tem opção. Para ganhar tem que chutar um bola no gol, né? Ou torcer por um gol contra, ou torcer para que o árbitro seja da linha CNM, que marca aquele pênalti bizarro e o chefe ainda diz que está certo. E foi pênalti, aquele do jogo Corinthians e São Paulo. É um cenário muito, muito, muito assustador, principalmente porque além da eliminação que vai se desenhando, se o Corinthians se classificar será realmente uma grande surpresa. Acho que hoje o mais fanático dos corintianos tem a noção de que a classificação ela é muito improvável e muitas coisas diferentes terão que acontecer. Você tem ainda esse cenário de eliminação encaminhada na Copa do Brasil. Semana que vem tem um confronto quarta-feira com o Atlético em São Paulo, tendo que virar um 0-2. Como é que você vai virar um 0-2 para 3-2 se você não chuta a bola no gol? Como? Qual a possibilidade disso? Nenhuma. Você tem que mudar completamente o comportamento. E essa é a situação da zona do rebaixamento. Né? Ali enterrado na zona do rebaixamento, uma situação muito, muito preocupante. Você vê como o jogo de domingo foi ilusão para muita gente, ou para algumas pessoas. Não, que competiu, o que te viu ontem? Nada.